Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Carvalho de Novaes, sou analista tributário da Receita Federal e vamos dar início à nossa videoaula sobre a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, enfocando a obrigatoriedade de apresentação por parte das pessoas jurídicas imunes e isentas. Nesta videoaula, vamos falar a respeito do tratamento dos dados informados na DCTF, além disso, sobre retificação da declaração, programas geradores e algumas observações a respeito de pessoas jurídicas inativas. Primeiramente, as informações prestadas na DCTF serão verificadas pela Receita Federal? Sim. Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria interna. Isso quer dizer que todas as informações prestadas pelas pessoas jurídicas na DCTF serão verificadas pela Receita Federal, especialmente a existência, a confirmação do pagamento, mas também aquelas situações em que ocorre a compensação, o parcelamento ou a exigibilidade suspensa. Portanto, a Receita, por meio de sistema próprio, irá verificar se as informações prestadas na DCTF são consistentes com as bases de dados da Receita Federal. Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, poderão ser objeto de cobrança administrativa, com os acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados, serão enviados para inscrição em dívida ativa da União. Portanto, a Receita Federal irá proceder à verificação das informações prestadas na DCTF e, caso não confirmadas, será efetuada a cobrança ao contribuinte e, caso esses valores não sejam devidamente liquidados ou parcelados, dependendo da situação, serão encaminhados para inscrição em dívida ativa da União. Agora vamos falar sobre retificação da DCTF. Como retificar a DCTF? As alterações das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante a apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada, devendo dela constar não somente as informações retificadas, mas todas as informações que a compõem. Portanto, uma vez existindo uma retificação, aquela primeira declaração entregue, ela não será considerada valendo, portanto, a nova declaração. Essa declaração retificadora deverá conter os mesmos dados, aqueles que permanecem e aqueles que desejam ser retificados pelo contribuinte. A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados, ou efetivar qualquer alteração dos créditos vinculados. Portanto, caso contenha alguma incorreção na DCTF, deverá ser feita a sua retificação, tanto para aumentar, diminuir
ou prestar informações que, porventura, não tenham sido prestadas numa declaração anterior. A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto redução dos débitos relativos a impostos e contribuições cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, para inscrição em dívida ativa da União. Isso porque os valores devidos pelos contribuintes informados na DCTF, caso não pagos ou que tenham sido objeto de auditoria interna e restem valores a pagar, serão objeto de cobrança. Mas, caso o contribuinte não efetue o pagamento dentro do prazo estipulado, esses valores serão encaminhados para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um outro órgão, para a inscrição desses valores em dívida ativa da União. Portanto, a cobrança passa a ser feita pela PGFN. E, uma vez estando em outro órgão, esta retificação, intentada pelo contribuinte, não surtirá efeito, porque esses valores já estão na Procuradoria, portanto, não estão no âmbito da Receita Federal. Também não produzirá efeitos a retificação quando tiver por objeto a redução de débitos cujos valores apurados em procedimento de auditoria interna relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sob pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade já tenham sido igualmente enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa ou que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização. Por fim, não surtirá efeito a retificação que tenha por objeto a alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo já tenha sido intimado de início de procedimento fiscal. Portanto, caso o contribuinte esteja sob ação fiscal, eventual retificação não produzirá efeitos. Importante ressaltar que as DCTFs retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Isso que nós chamamos de malha DCTF, quando existe uma informação prestada na DCTF em que há uma retificação que altera um valor significativo para um valor bem aquém quando comparado àquele originalmente informado na DCTF. Isso pode causar uma retenção da declaração em malha débito. Bem, quais são os programas que devo utilizar para elaborar a DCTF? Chamado Programa Gerador de Declaração, o PGD. Os programas geradores de DCTF estão disponíveis no site da Receita Federal para download. Os programas que podem e devem ser utilizados, primeiro, a DCTF mensal, versão 3.5, para fatos geradores ocorridos a partir de agosto de 2014, e o programa gerador da DCTF mensal, versão 2.5, para períodos anteriores a agosto de 2014. Uma observação importante sobre a apresentação de DCTF para pessoas jurídicas inativas. Nós já vimos o conceito de inatividade e, portanto, cumpre esclarecer que o PGD DCTF mensal versão 3.5 existe uma ficha chamada dados iniciais, a possibilidade de a pessoa jurídica marcar PJ inativa no mês da declaração.
Essa situação tem impacto em relação ao valor da multa por atraso na entrega da DCTF. Como já vimos, as pessoas jurídicas inativas, caso entreguem a declaração fora do prazo, acarretará uma cobrança de multa mínima, que será de R$ 200. Caso não seja marcado que essa pessoa jurídica está inativa, obviamente o valor da multa a ser cobrada, no caso o valor mínimo, não será de 200 e sim de R$ 500. Caso, claro, essa declaração seja apresentada fora do prazo. Além disso, como já vimos, as pessoas jurídicas inativas estão desobrigadas de possuir um certificado digital para transmissão da DCTF. Então, é muito importante marcar em dados iniciais que a pessoa jurídica está inativa, quando de fato está inativa, que isso tem implicação direta em relação à cobrança da multa por atraso na entrega, assim como sobre a necessidade de possuir certificado digital. Como veremos na próxima tela. Essa tela é do PGD-DCTF, versão 3.5, e observem aí na seta vermelha que existe um campo próprio para que o contribuinte informe que a pessoa jurídica está inativa. Claro, quando de fato essa pessoa jurídica estiver inativa. Uma observação que também cumpre esclarecer aqui nesse momento é que ficavam dispensadas da apresentação de DCTF as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas durante todo o ano calendário ou durante todo o período compreendido entre a data de início de atividades e 31 de dezembro do ano calendário a que se referirem. Mas essa situação se perdurou apenas até o ano de 2015. Com o disposto na Instrução Normativa número 1646, de 30 de maio de 2016, as pessoas jurídicas que estavam inativas ficaram obrigadas a apresentar a DCTF do mês de janeiro, sempre. Isso a partir de 2016. Concluímos aqui a nossa quinta videoaula. Agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.